Estimados fisioterapeutas, colegas de luta, hoje nós vamos falar, como sempre eu estou aqui presente, falar sobre o ozônio, a ozonioterapia, a terapia através do ozônio, O2, O3, né? Que gira em torno de 95% de oxigênio e 5% de ozônio, quando se passa no gerador de ozônio. Muito bem, nós vamos falar da estenossinovite e tendinite como anteriormente. Nós temos a mão. Nós temos aqui, relembrando que vocês já sabem, uma breve anatomia, nós temos aqui a região carpal com o escafode semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, capitato e amato. Muito bem, parou aqui. Por que eu estou falando isso? Para vocês já guardarem as dores de referência, referenciais, as dores, o quadro de dor. Então veja bem, nós temos aqui o polegar. O polegar, ele representa 50% da mão aproximadamente. O que você faz, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer se você não tiver o polegar. Então veja bem, a doença de Dickervan, a tenossinovite de Dickervan, ela acomete praticamente 2 tendões, ou até 3, porque estão juntos, que é o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar. Eu não sou desenhista, mas vou tentar fazer uma breve demonstração aqui. Nós temos aqui os ossos carpais. Bom, aqui nós temos o primeiro metacarpo. Aqui a primeira falange e aqui a segunda falange. Muito bem. O abdutor longo do polegar, ele chega na base do metacarpo, na base do metacarpo. E sai, e ele vem lá da una. Ele vem da una. E o extensor curto do polegar, ele vem assim, ó, dessa forma, chegando na base da primeira falange do polegar. O polegar só tem 2 falanges, né? Os outros são 3 falanges. Então ele chega aqui, formando o quê? Essa patologia, ela vai comprometer esses 2 tendões, gerando um quadro de dor muito grande, paresia e parestesia, a ponto de uma pessoa não conseguir pegar um copo, muito o quê? Mexendo com os polegares, em tablet, em computador, celular, tudo isso vai comprometer. Aí tem aqui, tirei aqui uma figura, observem, ó. Aqui nós temos um retináculo, que é como se fosse uma dobrinha, um tecido fibroso. E aqui nós temos o abdutor e o extensor curto, como foi desenhado. Ficou mais fácil. E é a doença de Dickervan, ou Dickervan,
que vai causar muita dor, muito incômodo, dificuldade nas suas atividades de vida diária. Lembrando aqui um caso relacionado com a ozonioterapia. Eu recebi um telefonema eu recebo os meus pacientes aqui no meu consultório através de indicações, geralmente são indicações. Então, uma pessoa, né, um paciente de aproximadamente 40 anos, feminino, e que queria tirar dúvidas e com uma consulta o mais rápido possível. Eu falei, poxa, o que será? Que ela não conseguia mais mexer com as mãos, muita dor, quadro álgico acentuado, agudo. Ela não falou assim, ela falou que gostaria de ter a consulta comigo. Enfim, eu marquei com ela, ela chegou, eu fiz toda a anamnese, avaliei a região de dor, né, o polegar, a mão. E ela falou o seguinte, doutor, eu fui a um profissional e esse profissional falou que se eu não melhorar com 20 fisioterapias, com 10 fisioterapias, consultas fisioterapêuticas, eu poderia ser submetida a uma cirurgia. Eu parei. Bom, eu não vou entrar no mérito de quem foi ou não por questões éticas. Eu falei, cirurgia? Vamos lá. Eu tenho um tratamento aqui. Você quer se submeter ao tratamento? E ela disse, ela sempre afirmava que... E ela estava com medo, porque ela ficou assustada. Poxa, vou fazer a cirurgia e sentindo dor. E ela trabalha com o quê? Computador. Sentindo dor e não conseguia mais pegar os objetos, pegar um copo, pegar uma coisa, com fraqueza, né? Com parestesia, com dor, caminhando para a parte extensora e também região carpal. Olhem só. Ela já, além de não movimentar o polegar, ela estava tendo dificuldade de fazer os movimentos do punho, porque acomete. Bom, falei, você quer submeter ao tratamento de ozonioterapia? A ozonioterapia eu fiz uma explicação rápida para ela, porque todo paciente precisa saber o que é o tratamento com ozonioterapia. Ozonioterapia é um gás. Ele é formado, né, por oxigênio, O2, O3. Expliquei para ela, ela falou assim, não, doutor, eu quero é melhorar, eu preciso trabalhar. Muito bem. Eu fui fazer o teste. Vamos ver se realmente é o que ela relatou para mim, o que ela ouviu do outro profissional. Então eu falei, vou fazer o seguinte, pedi para ela fazer esse movimento, que fica melhor. Flexionar o polegar
e apertar. Ela, na mesma hora, dor referida na região carpal, indo em direção ao antebraço, a dor referida, e região carpal, e muito na região local. Aí eu falei, vamos confirmar, pedir para ela fazer esse teste aqui, ó. Eu fiz um desvio ulnar, ou adução, como queira, como vocês aprenderam na faculdade, né? Porque eu sou da antiga, né? 30 anos de anatomia, membro da Sociedade Brasileira de Anatomia, então, às vezes, eu me pego falando determinados nomes, ou seja, utilizados na minha época, que era tudo cadáver. Vamos lá. Quando ela fez esse movimento aqui, eu pedi para ela fazer o desvio ulnar e forcei um pouquinho. Ela urrou, ela deu um gritinho. Eu falei, tá confirmado. Falei, e para vocês também. Entender os testes específicos para logo diagnosticar, para logo identificar. Falei, bom, tá confirmado. Agora vamos fazer um outro. Dá um papo firme aí, faz um papo firme. Ela levantou o polegar. Aí eu fiz uma ligeira pressão e falei, agora aperta o meu dedo. Tá tudo ok? Quando ela apertou, dor. Dor, sensação estranha, era o que ela falava. Uma sensação muito incômoda, que nós chamamos de quê? Uma sensação diferente? Parestesia. Paresia. Relembrando, hein? Vamos lá. Diminuição da força. Então ela tinha paresia, parestesia. Dificuldade de pegar as coisas e parou de trabalhar. Bom, vamos lá. Vamos para o tratamento? Essa foi a história. Vamos para o tratamento. A coloquei em posição adequada para o tratamento da mão desta jovem de 40 anos. Jovem. Fui no gerador de ozônio, fiz a coleta do ozônio. Bom, vou escolher qual agulha. Aí que tem que ter o aprendizado. Vou escolher qual agulha agora que eu vou entregar esse ozônio nessa região. Bom, tem várias agulhas. Tem de uma gigante até uma menorzinha. Eu falei, bom, nesta área tem que ser essa aqui. Esta aqui nós vamos falar futuramente. Fui, coloquei a agulha, fixei direitinho, com luva, tudo como manda a cartilha do tratamento da ozonioterapia. É sério, o tratamento é sério, eficaz, muito bom, mas o fator ético presente. Bom, fiz lá o que? A dose. Dose é o quê? Concentração e volume. Tem que saber. Como a escolha da agulha, como o volume, a concentração do ozônio, para eu alcançar, para eu ter um bom êxito, ter um bom resultado.
paciente entregou ali, depois da história dela toda. Então eu vim. Fazendo aplicação, entregando, vamos falar, entregando ozônio nas articulações, em todo o segmento do polegar. Resumo, em todo o segmento do polegar. Entregando um pouquinho, contornando os tendões, indo na região carpal. Agora, com muito cuidado, nessa figura ela não apresenta, ela não encontra-se aqui. Cuidado de quê? Eu sempre falo, né, como anatomista, biomecânico, cuidado com o quê? Aonde você vai aplicar ozônio. Nós temos aqui, na parte radial, uma artéria de médio porte, que é a artéria radial, onde nós medimos até a frequência cardíaca. Medimos. E ela encontra-se aqui, ó. Aqui onde? Próximo. Na região carpal. Então, se eu furar aqui nesta área, eu vou causar um dano muito grande. Bom, isso é o quê? Artéria. Por isso, para trabalhar com ozônio, como eu quero passar informações fidedignas e ajudar a nossa classe que se encontra abandonada, então tenho que ter cuidado. Fui contornando, fiz na região carpal. Aí tem outro probleminha. E o nervo? Qual é o nervo que trafega por esta área? Qual é o nervo? Nervo radial, que é o nervo dos extensores. É o nervo radial, nervo mediano e o nervo ulnar. O nervo radial, ele tem esse trajeto, porque o nervo radial inerva toda a musculatura extensora e pega esses 3 primeiros dedos. E a parte de dermátomo é toda essa área, a dor referida. Então, a tendinite de Kervan, ela tem uma dor referida também nesta área, que é a face lateral do antebraço, onde eu aproveitei também, porque aqui nessa face lateral, vamos lá, mais uma vez, braco radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e supinador. Olha só, são 4 camadas de músculos aqui. Eu aproveitei e vim fazendo também, como ela tinha dor referida nessa região e que geralmente acomete. A doença de Kervan, ela tem essa dor referida muito local, regional, carpal e também no seu trajeto do dermátomo. Então eu fiz algumas aplicações também nesta área, ou seja, na área do bráquio radial, na face lateral do antebraço, 4 músculos, é raro, né? São 20 músculos aqui. A gente chama 41, 21, né? Quem assistiu aula comigo ao longo dos anos. Então fui entregando. Resumo. Massageei. Tem que fazer a massagem. A massagem, por quê? Para dissipar o gás.
E também segurei o polegar e fiz alguns movimentos para ir liberando um pouquinho, ajudando. Aí já entra, né, na nossa fisioterapia, na mobilização. Mas o ozônio já estava resolvendo o quadro de dor dela. Resumindo, eu fiz duas aplicações. Eu ganhei. Qual foi meu ganho? A satisfação como fisioterapeuta, como um terapeuta clínico, vamos dizer assim. Veio mãe, irmã, cunhado, colega. Eu ganhei uns 5 pacientes através desta pessoa com esta patologia, porque ela estava sem trabalhar e ela tinha tido a notícia, repetindo, de que se não melhorasse com tantas. Então observe a diferença, ela ia ter que fazer 20 aplicações, tá? E onde nós... Olha, é uma patologia que a pessoa chega a fazer 20 aplicações, 20 sessões de fisioterapia. E assim mesmo continua com esse quadro inflamatório. Eu fiz 2 aplicações. A ozonioterapia, ela tem essa vantagem. Ela continua se tratando. Ela passou 3 meses. Retornou porque ela voltou com as suas atividades contínuas. Ela está agora fazendo apenas, como se fosse uma manutenção, mas já para outras coisas. Essa é a história. É uma história que eu tentei, eu quis relatar, que, como eu sempre falo, a nossa fisioterapia ela é muito legal, muito boa, clássica, mas a grande ferramenta no momento, se eu tenho, eu vou usar. Se eu posso, eu vou utilizar a ozonioterapia. Então, com isso, eu tive vários ganhos profissional. É o ganho que você tem também, eu tenho que falar para vocês, financeiro, porque é um paciente que me trouxe mais 5. Então você vai ser beneficiado em todos os sentidos. E acima de tudo, você tratar uma pessoa com dor. Não tem dinheiro que pague isso. Eu quero ajudar vocês. Espero que vocês tenham entendido a tenossinovite de Dickervan, que acomete, vamos lá, o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, e também às vezes entra o extensor longo do polegar, que forma a famosa tabaqueira anatômica, que eu não falei, eu fiquei até de falar da tabaqueira anatômica, que isso em faculdade é uma forma até de brincadeira. Ah, você está com a tabaqueira grande, a pessoa faz essa extensão, aparece esse buraquinho. Esse buraquinho aqui é a tabaqueira. A tabaqueira, por baixo dela, está o escafoidezinho. Então, uma fratura de escafoide, olha só, mais um detalhe. A pessoa fraturou o escafoide, complicou. Se for uma fratura, um traço, tudo bem, mas... Então eu aperto aqui, ó, na tabaqueira anatômica. Dor na tabaqueira anatômica direta após queda já é um outro detalhe. Isso tudo complementando. No exame você faz isso. Se a pessoa caiu, o que houve? Você já pode dizer o seguinte, olha,
Há uma suspeita de fratura. Há uma suspeita de fratura de quê? Do escafoide. E fratura de escafoide é complicada, para quem conhece. Pessoal, se vocês gostaram, faça o seguinte. Para que eu possa continuar ajudando, batendo esse bate-papo tranquilo, porque eu gosto de me sentir à vontade. Eu não quero ficar preso aqui, nem com muita coisa, nem com muito computador, ficar lendo muita coisa. Eu gosto de expor o que realmente acontece no nosso dia a dia aqui. Se você gostou, mais uma vez, me siga. Siga-me, né? No YouTube, no Instagram. Vamos ter grandes novidades, outras novidades. E vai ser muito legal. Eu estou gostando muito porque eu estou podendo passar todas essas informações. Que eu não tenho mais nada, ou seja, eu não tenho mais nada. Eu não morri, eu estou com 60 anos, mas eu quero entregar informações para vocês. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo ok? Olha, um abraço no coração e tudo de bom e muita luz para todos. Até a próxima.